Olá galera, meu nome é Manuel, sou professor de Geografia e YouTuber e estamos aqui para mais um vídeo de Geografia. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre o Japão. O tema do vídeo de hoje é Entendendo o Japão através de animes. E é óbvio que esse tema está relacionado às Olimpíadas que estão acontecendo em Tóquio. Olimpíadas que deveriam ter ocorrido no ano passado, mas que por conta da pandemia foi adiado para o ano de 2021. Mas antes de iniciar o vídeo propriamente dito, vou fazer aqueles pedidos de sempre. Deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho, pois dessa forma você vai me ajudar a chegar a um número maior de pessoas. Vamos lá, galera! O vídeo de hoje ele está dividido em 3 partes. O que eu fiz? Eu peguei 3 momentos históricos do Japão, selecionei 3 animes e cada anime vai estar relacionado a um momento histórico do Japão. Então o primeiro momento histórico do Japão que eu vou abordar aqui é o final da Era Meiji e o imperialismo japonês. A segunda eu vou falar sobre a bomba nuclear, ou seja, o final da Segunda Guerra Mundial. E na terceira parte eu vou falar sobre o Japão pós-Segunda Guerra Mundial e vou focar no chamado milagre japonês, que é quando o Japão se torna a segunda maior potência econômica do mundo, perdendo apenas para os Estados Unidos. Então vamos lá. Então o primeiro momento histórico que eu escolhi para apresentar aqui é o final da Era Meiji e o imperialismo japonês, que vai até culminar com a Segunda Guerra Mundial. Então o que é a Era Meiji? A Era Meiji, que significa Era Iluminada, é um período, ali no final do século XIX, em que o Japão ele se abre forçadamente para o mundo. Os Estados Unidos envia uma frota naval para o Japão e obriga o Japão a abrir relações comerciais com os Estados Unidos. Então esse período ele se inicia ali com a posse, praticamente, do Mutsuhito como imperador do Japão. Então o Japão ele deixa de ser comandado por um shogun, como era anteriormente, e passa a ser comandado por um imperador. E esse período da Era Meiji recebe esse nome de iluminado porque o Mutsuhito ele vai aproveitar essa abertura forçada do Japão para modernizar o Japão. Então o que ele vai fazer? Ele vai, por exemplo, obrigar a população a se escolarizar. Então, a partir disso, ele vai conseguir formar uma mão de obra qualificada. Ele vai começar a pegar a tecnologia ocidental e, através ali de um processo de reapropriação dessa tecnologia, vai começar a criar tecnologias japonesas. Vai construir, por exemplo, linhas ferroviárias, vai começar a modernizar as cidades, modernizar as forças armadas e por aí vai. Então, esse período é um período marcado pela modernização. Mas, como a gente sabe, o Japão é um país pequeno. O Japão é um conjunto de ilhas extremamente pequeno e que não tem matéria-prima suficiente para dar conta, por exemplo, de um processo de industrialização. E então entra em cena o chamado imperialismo japonês. E o que vai ser o imperialismo japonês ou o imperialismo colonial japonês? Uma expansão do Japão sobre territórios do leste asiático. Então a China continental, as ilhas chinesas, a Coreia, enfim, uma série de locais próximos ao Japão vão ser colonizados pelas forças armadas japonesas. Esse processo de colonização, ele começa com Mutsuhito e continua depois com o Hirohito, que é o imperador do Japão quando o Japão se alia ao eixo, ou seja, a Alemanha nazista e a Itália fascista, e depois entra ali na Segunda Guerra Mundial. E é nesse período que a gente vai ter também o fortalecimento dos chamados zaibatsus, que são ali famílias ricas que investem no processo de industrialização japonesa. A gente vai citar uma família já. Para abordar esse período da história japonesa, do desenvolvimento geográfico, também japonês, a gente tem o filme Vidas ao Vento, dirigido pelo Hayao Miyazaki. O filme foi lançado em 2013 e conta a história de Jiro Horikoshi. Quem foi Jiro Horikoshi? O Jiro ele foi um engenheiro aeronáutico do Japão que criou ali o primeiro caça militar
japonês, inteiramente japonês, que é o Mitsubishi A6M0. E aí vocês devem ter reparado no Mitsubishi, que é uma marca de carro, hoje em dia, né, a gente reconhece mais pela marca de carro, mas que no passado fazia televisão, videocassete e fazia, enfim, eletrodomésticos em geral. Então, Mitsubishi é um Zaibatsu. Então, aquele fortalecimento, aquela modernização japonesa resultou no fortalecimento dessas famílias, e uma dessas famílias é justamente a Mitsubishi, que vai investir principalmente na produção de motores nesse período, e por isso que o primeiro caça japonês é um caça produzido pela família Mitsubishi, e é com um modelo lá criado pelo Jiro. Então o filme ele aborda, além desse processo de modernização, com a entrada de jovens estudantes nas universidades, também nos mostra o início do processo de industrialização japonês. Fica bastante claro no filme que esse processo de industrialização ele está sendo feito sobre uma população que ainda é muito rural. O Japão, no período anterior à Era Meiji, no período do Shogunato Tokugawa, era um país basicamente rural. Então ali ainda a gente vê um processo industrial embrionário do Japão. Ainda não é um processo industrial acabado como a gente vai conhecer posteriormente. O segundo período é o da explosão atômica, que é um dos maiores fatos históricos envolvendo o Japão. Foi a primeira vez que as bombas atômicas foram utilizadas contra pessoas. Até então, as bombas atômicas elas haviam sido utilizadas apenas em testes em locais despovoados. Os motivos da explosão atômica do Japão são vários. Se diz que é uma vingança dos Estados Unidos por conta de Pearl Harbor. Também se diz que era para os Estados Unidos mostrar poder à União Soviética, já que a Segunda Guerra Mundial estava terminando e os Estados Unidos era antagônico com a União Soviética, já era antes, se torna aliado temporário apenas por conta da Segunda Guerra Mundial e depois voltaria a ser ali uma nação antagônica à União Soviética. E também existe uma terceira teoria, uma terceira explicação de que os soviéticos eles estavam chegando próximo ao Japão. Os soviéticos já haviam libertado a China, já haviam libertado a Coreia e poderiam chegar até o Japão. Então, se os soviéticos chegassem ao Japão, os Estados Unidos perderiam um aliado importante ali na região asiática. Então a bomba nuclear ela era uma forma de acelerar as negociações que estavam sendo realizadas entre os Estados Unidos e o alto comando militar japonês. Não é à toa que o Hirohito, como eu falei antes, que é o imperador do Japão durante a Segunda Guerra Mundial, ele continua como imperador após o final da Segunda Guerra Mundial. Diferente de Hitler, que se suicidou, diferente de Mussolini, que foi morto pelos partisãos e pela população, o Hirohito continuou como imperador do Japão e faleceu em 1989, ou seja, ele teve uma vida ainda bastante longa como imperador do Japão. E para esse período aqui específico, eu trouxe o filme Gen Pés Descalços, dirigido pelo Mori Masaki e baseado no mangá criado e escrito pelo Keiji Nakazawa. E aqui eu vou focar no Keiji, não no diretor do filme, por quê? O Keiji foi um sobrevivente da explosão atômica de Hiroshima. Então, Gen Pés Descalços ele é praticamente um manifesto anti-guerra e anti-bomba nuclear. Então, o Keiji ele tem uma preocupação muito grande no mangá e também no anime, aparece isso no anime, de mostrar como a sociedade japonesa era extremamente militarizada, ao ponto de, por exemplo, toda a comida que houvesse disponível ser voltada, ser dada a quem servia as Forças Armadas japonesas. Ou seja, a população civil era praticamente tratada como inferior a quem estava servindo o Japão na Segunda Guerra Mundial. E nesse período do final da Segunda Guerra Mundial, é um período que falta alimentos no Japão, porque o Japão está cercado de todos os lados. O Japão não tem mais aquela força do imperialismo que possuía antes. Então, no final da Segunda Guerra Mundial, faltava muito alimento no Japão. E, além disso, o anime, baseado no mangá, vai mostrar os efeitos da explosão atômica. Então, é um anime bastante gráfico. Então, quando a bomba explode,
a gente percebe, por exemplo, as pessoas se desintegrando ou mesmo carbonizando, né? Já que quem estava próximo à explosão sumiu na mesma hora, né? Foi totalmente aniquilado pela explosão, e quem estava distante foi carbonizado. Além disso, ele tem todo o cuidado de mostrar os efeitos posteriores à explosão atômica, como, por exemplo, a contaminação de rios pela radioatividade, a contaminação da comida, né? Pessoas que vão começar a gerar um tipo de câncer e outros tipos de anomalia por conta do contato com coisas contaminadas ou até mesmo com a explosão atômica. E por último, a gente chega então ao milagre japonês. O que é o milagre japonês? Após a Segunda Guerra Mundial, mesmo os Estados Unidos tendo jogado as bombas nucleares no Japão, os Estados Unidos se tornam um importante aliado econômico e militar do Japão. Econômico porque vai criar o Plano Colombo, que é um plano de reconstrução do Japão, e militar porque o Japão era proibido, foi proibido e é, de certa forma até hoje proibido, de ter força armada. Então você vai ter a instalação de bases militares estadunidenses dentro do Japão. Então, se aproveitando dessa dependência, mas também criando um projeto próprio de industrialização, focando principalmente na alta tecnologia, o Japão vai conseguir se reconstruir, e não só isso, o Japão vai se tornar uma potência econômica na Ásia e do mundo. Vai conseguir alcançar ali os Estados Unidos, por exemplo, na competição entre os países mais ricos do mundo. Esse crescimento econômico ele só é interrompido na década de 90, quando o Japão entra por uma crise econômica muito grave, que, de certa forma, não conseguiu se recuperar até hoje. Mas é esse Japão que a gente tem no nosso imaginário, que é um Japão da alta tecnologia, é um Japão das grandes metrópoles, né, das grandes cidades lotadas de pessoas e lotadas de tecnologia, outdoors, neon, coisas coloridas e por aí vai, né? Inclusive essa Japão que vai aparecer nos filmes cyberpunk, como por exemplo Blade Runner, né? Então você olha para Blade Runner e você está olhando para uma visão tortuosa do que era o Japão na década de 80. E o filme que eu trago se passa na década de 80. É um filme chamado Memórias de Ontem, e esse filme conta a história de Taeko Okajima, que é uma mulher ali próxima aos 30 anos, ou até mesmo 30 anos, solteira, e que resolve fazer uma viagem ao interior do Japão, ou seja, ao meio rural. Isso já quebra, logo de início, a nossa expectativa com uma produção japonesa, porque a gente espera sempre que essas produções, tanto de anime quanto de filme, se passem justamente no meio urbano. A gente não consegue nem imaginar o meio rural no Japão. É praticamente inimaginável. Por quê? Porque toda produção cultural que a gente assiste do Japão ou sobre o Japão se passa no meio urbano. Então ela vai para o interior, né, para visitar, se eu não me engano, a irmã dela, alguma coisa do tipo, e a gente percebe que é uma viagem que ela já fez outras vezes, e ela está fazendo essa viagem justamente para fugir desse meio urbano japonês, porque ela não consegue se achar dentro desse meio urbano, ela não se enxerga encaixada ali naquele meio urbano. E é no meio rural que ela começa a retornar à sua infância. Então, a partir das experiências dela no campo, ela retoma as experiências da infância dela. E aí, por que eu estou indicando esse filme? Porque a infância dela se passa no momento de reconstrução do Japão. Então, ela está vivendo o período do auge da economia japonesa, da industrialização japonesa, e rememorando aquele período anterior de reconstrução do Japão. Então a gente consegue ver bem algumas continuidades e descontinuidades. Então, um exemplo de continuidade, a gente percebe que a família dela, por mais que esteja adotando comportamentos, tipos de pessoas ocidentais, como por exemplo, ouvir boy bands, né, bandas de rock, etc., ainda há na família dela uma forte organização patriarcal. Então, há um trecho do filme que mostra bem isso. Alguém da família chega com uma fruta tropical, um abacaxi,
que não é algo que existe no Japão, é um tipo de fruta importado, então não é barato. Então isso demonstrava até ali a mudança de consumo dentro do Japão, que era um país muito fechado, é um país que está aberto agora. E eles vão partir essa fruta para comer. E aí o primeiro pedaço de fruta vai para o pai. Todas as mulheres da casa esperam o pai comer primeiro, para depois elas comerem. Mas não só isso, o pai dela, por exemplo, proíbe que ela entre para um grupo de teatro, faça um comercial ou algo do tipo. E a mãe, mesmo querendo que ela faça, vai se submeter à decisão do pai, porque é uma organização patriarcal muito forte ali. Em outras partes do filme a gente percebe o machismo também dessa sociedade japonesa, né, que pra gente é imaginada como uma sociedade perfeita, né, visto aí aquelas cenas da gente vendo aí os japoneses limpando os estádios depois que saem dos estádios, depois que terminam os jogos e por aí vai, mas como toda sociedade tem seus problemas. Então, ela tá na escola e aí as meninas são separadas dos meninos para que as meninas recebam instruções sobre menstruação. Então os meninos, eles não sabem, eles não recebem nenhum tipo de instrução sobre a menstruação. Então essa separação entre as meninas biológicas e os meninos biológicos, para explicar apenas para as meninas o que é menstruação, vai causar um conflito muito grande entre esses dois grupos. Por quê? Os meninos biológicos vão enxergar as meninas biológicas que possuem o útero como pessoas doentes no período do ciclo menstrual, no período menstrual. Então eles não conseguem enxergar esse período, ciclo menstrual, como algo normal, como algo natural às pessoas que possuem um útero. Elas são enxergadas, né, como pessoas doentes, como pessoas distantes. Então, apesar da gente olhar para o Japão de uma forma totalmente idealizada, o filme ele mostra pra gente que esse Japão idealizado ele não existe, que esse Japão idealizado é uma invenção do Ocidente. Né? E como Eduardo Said vai falar, né, é uma espécie de orientalismo, ainda que positivo, né, é um preconceito. Né? E, por fim, o filme também aborda a questão de desigualdade social, porque tem um aluno pobre na escola e esse aluno é excluído pelos outros alunos porque não anda com as roupas como os alunos com mais dinheiro andam, por exemplo. Enfim, é um filme que tem várias camadas, é um filme que aborda várias coisas sobre esse Japão da década de 80 de reconstrução e não vai dar tempo de abordar tudo aqui. Então eu espero que eu tenha conseguido ser bastante sintético no que eu abordei aqui, apesar do vídeo ficar um pouco longo. Espero que vocês gostem do vídeo, vou fazer aqueles pedidos de sempre. Dê like no vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho para que eu consiga chegar ao número maior de pessoas. E eu vou ficando por aqui, gente. Tchau!